Boa noite. Nós pedimos a atenção para a apresentação que faremos de uma música ilustrada, que será o preâmbulo do que nós falaremos na noite de hoje, solicitando uma reflexão de todos nós. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger. Vamos solicitar para refletirmos sobre o tema família, tão significativo, tão importante, talvez o mais significativo e mais importante assunto que concerne a cada um de nós, porque a família é o ninho, ou então deveria ser o ninho, como a casa é o lar, como deveria ser toda casa, deveria ser um lar. Nós vamos falar embasados nas informações da doutrina espírita, que nos revela aquelas verdades que a gente busca desde que começamos a perquirir sobre as ocorrências do mundo, e buscando estas respostas nós caminhamos por várias trilhas, várias informações, filosofias, religiões, mas todos que aqui estamos, tenho certeza, encontraram no caminho espírita as respostas mais convincentes, mais profundas, aquelas que fazem com que a gente caminhe sem precisar de voltar sobre os mesmos passos para achar outro roteiro. Quem caminha, seguindo os princípios da doutrina espírita, cada vez quer caminhar mais e ampliar seus conhecimentos, não modificá-los, nem trocá-los por outros pensamentos. Nós estamos vendo em relações familiares duas portas. Uma porta para um céu lindo, céu de brigadeiro, e uma porta que mostra tormentos. Aqui não tem uma larga e uma estreita, não. Todas têm a mesma dimensão. Então concerne ao bom senso de cada um escolher seu caminho. Porque somos criaturas que já estamos aqui
para sermos testadas, para aprendermos a ter uma vida melhor, mas construída por nós mesmos. Não é que nos conduzirão, nos mostrarão, nos indicarão o que fazer. O Espírito, acima de tudo, ele tem uma imensa responsabilidade sobre seus pensamentos, seus sentimentos que orientam estes pensamentos, suas ações, que são fruto do sentimento, do pensamento, para agirmos, e agindo nós estabelecemos hábitos e marcamos uma característica na nossa forma própria de ser, a nossa persona, a nossa personalidade, a nossa forma própria, devido a informações não só desta presente existência, mas de um somatório de todas aquelas que nós já tivemos desde os primórdios da nossa criação, quando numa vida primitiva nós fomos aos poucos e com empenho e com esforço aprendendo, adquirindo noções para acertarmos mais e errarmos menos. Somos criaturas do ontem. E por sermos aquelas criaturas que já estão sob a crosta da terra por décadas, séculos e milênios, em função do que nós já conseguimos fazer no campo da evolução e do entendimento em relação ao nosso crescimento espiritual, nós somos criaturas que já conviveram em inúmeras culturas, civilizações, relacionamentos incontáveis. Então todos temos um grande empenho em acertar toda vez que aqui chegamos, esta nossa presente encarnação especialmente. Por quê? Porque nós dissemos, é somatório, é aquela herança, aquele acervo de todos os conhecimentos e contatos que já tivemos ao longo das nossas vidas. E o Espírita tem mais obrigação de se empenhar para acertar, porque ele sabe que isto é verdade. E aquele que tem conhecimento, a esse alguém é cobrado mais. Nós sabemos que estamos vindo de relacionamentos incontáveis. Estamos a todo instante tendo a experiência de conviver, de inteirar, de entrar em relacionamentos que são por demais significativos, porque todas as pessoas, incluindo aquelas que nos são simpáticas e aquelas que nos são hostis, todas elas representam aquilo que já vivenciamos juntos. Para o Espírito é muito fácil perceber ao adentrar no ambiente qual o clima que predomina ali. Ele sabe perfeitamente qual é a pessoa com quem ele pode se afinizar, trocar ideias, se sentir à vontade, mais seguro, mais confiante. Como ele sabe também que lhe compete ter cuidados para não machucar mais, não incomodar mais, não ferir mais, porque estamos vindo de experiências desse tipo. Nós não temos ideia do que já fizemos em nossas existências pretéritas, mas pelas tendências que observamos, somos capazes de deduzir que tipo de relacionamento houve entre nós e o outro.
Vamos fazer uma reflexão sobre aquelas pessoas que nos ajudam e aquelas pessoas que nos testam. Nós não temos ideia do ocorrido e é bom que não tenhamos, para não ficarmos com prevenção contra alguém, mas a todo instante, quando tivermos a sensação de não sermos entendidos, parece até que a gente fala grego, nem fala português. Se fala uma coisa, a pessoa não entende ou entende outra. Então, aí é o momento mais delicado, aquele que nos compete atenção, zelo, cuidado, discernimento, respeito, porque ainda trazemos conosco muito resquício, muita lembrança, muita marca, muito detalhe de vivências mais rudes, grosseiras, selvagens. E nós temos uma literatura maravilhosa. Nós temos a biblioteca aí que oferece livros fantásticos. E toda essa literatura espírita, ela é luz no caminho. Ela está sempre mostrando, advertindo, lembrando, encaminhando para que nós acertemos. Nós quase que não temos o direito de errar, porque somos muito beneficiados com orientações precisas, seguras, corretas. Nós já temos o mapa da mina, é só segui-lo. E qual é o foco que ilumina nossos passos? Mesmo que este caminho da mina, considerando mina como a redenção, como o alcance daquilo que se busca, que é o equilíbrio, a paz de consciência, o foco que vai iluminar o caminho da nossa mina é Jesus. E Ele está presente na nossa consciência. Basta que nós queiramos ouvir a sua orientação. Mesmo que o nosso caminho seja um caminho cheio de desafios, de armadilhas, de dificuldades, quando este caminho é iluminado, é mais fácil vencer os obstáculos. Então, a vida em família, como nós falamos, esta bênção, ela é privilégio, é presente de Deus, para que nós tenhamos contato com aquelas pessoas mais difíceis. E nós não queremos ser vítimas, mas nós não somos inocentes. Nós hoje temos algum entendimento, mas já houve uma época em que tínhamos nenhum. E é muito significativo que nos esforcemos, a gente, nós que aqui estamos, ouvindo palestras toda semana, ouvindo mensagens maravilhosas, que estamos em contato com pessoas sadias de mente, que falam edificando, esclarecendo, que gostam da responsabilidade posta em movimento. Nós não temos o direito de estar ainda perdendo tempo, porque já perdemos bastante. Então, eu encerro a minha fala pedindo que todos nós possamos fazer este reconhecimento da bênção que é termos família. E lembrando também da responsabilidade que todos nós temos pela mudança de personagem, porque nós somos a mesma atriz, o mesmo ator, a mesma personagem em cada trama que se desenrola, considerando a trama uma reencarnação. Mas a posição de cada um é modificada por uma didática maravilhosa, necessária,
para que aprendamos a condição daquele que manda e daquele que obedece, daquele que busca e daquele que dá, daquele carente e daquele que está presente. Estas posições mudam com frequência, mas nós somos o mesmo indivíduo na nossa essência, e que saibamos aproveitar bem a chance que nos é dada para nós vermos como é que nós vamos nos sair na presente posição que estamos assumindo, lembrando sempre de que devemos preparar, sim, corações bondosos que possam nos receber um dia nos braços, numa próxima encarnação. Jesus nos abençoe. Que Jesus abençoe a nós todos para que possamos continuar nessa linha de reflexão. Uma pequena pergunta: relações familiares, portas para novos rumos. Quando você chega na sua casa e abre a porta, qual dessas portas você abre? É uma reflexão. E dependendo da porta que você pensou agora, que você abre quando você chega em casa, compete a quem ser essa a porta? De quem é o compromisso? De todos. Por quê? Família é a didática de Deus a serviço do estabelecimento da harmonização da convivência humana. Então, família é um instrumento didático. E a reencarnação vem nos mostrar isso, porque a cada programação nós programamos um novo mundo, ou um céu de brigadeiro, ou um céu um pouco mais turbulento, dependendo do que nos compete harmonizar e gerenciar e administrar nesse núcleo. Porque se Deus é Pai e todos nós somos filhos, então a primeira coisa que um pai quer para os seus filhos é que não haja ódio, é que não haja desavença, é que se vivencie a fraternidade. E uma coisa interessante que essa figura nos impactou realmente, e ela é realmente muito metafórica, é que nós vamos fazer assim uma busca. Emmanuel chama família de instituto. Ele se posiciona em diversas das suas obras, Pensamento e Vida, Vida e Sexo, Consolador, dizendo o sagrado instituto da família. André Luiz já nos chama também para uma instituição, que família é uma escola, onde se alinham dois vértices: o vértice da horizontalidade e o vértice da verticalidade, sendo o vértice horizontal aquele onde se trabalha o sentimento humano, e o vértice da verticalidade aquele onde se trabalha o sentimento divino. Então é nesse núcleo que nós temos que associar essa nossa capacidade de sentir. E uma coisa tão interessante com relação à família, que esse mandato de responsabilidade e de importância nós não encontramos somente no Espiritismo, que é o Consolador prometido, que é constatadamente a terceira revelação. Desde a primeira revelação, a tecla é a mesma. Família é realmente instituto divino. Família foi uma criação da criação universal para que os planos primitivos se organizassem pela consanguinidade e dessem continuidade ao processo de evolução através da harmonização dos sentimentos, através do interesse mútuo, através da sementeira de amor. É para isso que família existe. Agora vamos ver isso em provas. Por exemplo,
Lá no livro Gênesis, nós encontramos: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Olha aí, falando da necessidade da criação da família, dentro do verdadeiro mosaico, que é organizando, conduzindo o povo hebreu durante os 40 anos no deserto, para que eles fossem realmente os repositores do conceito de Deus único. E é uma coisa super interessante. Isso é puro Kardec. Quando nós encontramos nas questões 695 e 701 do Livro dos Espíritos, quando Kardec fala sobre a questão do casamento, chegando em casa vocês vão dar uma olhada. Como que não é uma criação social, como que não é simplesmente uma montagem aleatória, mas é alguma coisa realmente que tem um pedigree divino, que tem uma genética divina. E que nós devemos aprender a conviver com essa importância. Porque quando fala pai e mãe, o homem deixa pai e mãe e se faz uma só carne com a mulher, ele está falando do quê? Em uma lei, em uma das leis morais, que é a lei da reprodução. Porque através dessa lei, um novo ser virá à luz. E da união desses dois que se transformaram em um, dependerá a evolução daquela criatura. Porque é entre o consenso de pai e mãe que a criança se define e faz a sua programação para uma vida inteira. E isso está dentro das leis morais, que são 10. Lei da adoração, lei da criação, lei da reprodução, lei da destruição, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade, lei da sociedade, lei de justiça, amor e caridade. Qual outra? Lei do trabalho. Sem trabalho a gente não chega a lugar nenhum. Então, isso tudo é o quê? É Antigo Testamento. Nós descobrimos isso e, de alguma forma, a gente está assim, mais ou menos, encantados com essa situação. Porque, olha só, continuando. Quando se fala no Gênesis, na criação de Adão e Eva, a gente, pelos conceitos errados que a gente pensa uma figurinha, né? Uma pessoinha, um homem e uma mulher, mas não é. Dentro da cultura hebraica, Adão, o Adam, é o homem, é o ser humano. É aquele que foi criado ao 6º dia e para o qual existe toda a criação. E aí, de repente, a gente começa a estudar e percebe que os nossos cientistas costumam acompanhar essa questão das eras e começam a trazer luzes também dentro dessa perspectiva de entender como que é que numa corrida de 400 bilhões de espermatozoides, apenas um ganha a corrida para a formatação de um novo corpo. É porque existe todo um processo de magnetização, de atração, de sintonia, para que aquela célula seja fecundada por aquele outro corpo que traga todas as características programadas para as suas necessidades vitais. Então, na natureza não existe acaso. E um dia, ciência e religião se encontrarão, como já foram ligadas um dia. E nós estamos caminhando muito rapidamente para isso. Quanto mais avança a física quântica, quanto mais avança a conquista do campo biológico, os grandes estudiosos vão aparelhando esses conceitos e entendendo que as revelações trazem profundas informações para todos nós. E continuando nessa descoberta, ao falar de lei de reprodução, nós encontramos em Salmo 127, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O que significa isso? Quando duas pessoas resolvem se unir e não santificam essa sua união com os propósitos do Senhor. O que é os propósitos do Senhor? E no centro, e na igreja, e no templo? Absolutamente não. Os propósitos do Senhor
é o respeito às leis naturais. É o respeito ao senso de utilidade que cada um de nós devemos ter. E uma coisa engraçada é que nesse processo das leis, quer ver um outro teste? Quantas são as leis que Moisés recebeu? 10. Ele recebeu numa pedra, né? Foi um fenômeno de pirografia. Foi grafado ali com fogo. Agora dizem que dessas 10, apenas as 2 primeiras foram traçadas pelo Senhor. As demais por Moisés. Quais são as 2 primeiras? Amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda, não tomar em vão o seu santo nome, não tomar falso testemunho. O que significava isso? O compromisso de Deus com o povo hebreu de ser realmente um repositório da ideia do Deus único nesse planeta primitivo. Mas aí não fica só aí. Dizem os estudiosos que para a família judaica existem mais preceitos. Esses 10 mandamentos se desdobram em 613. Para o homem e para a mulher, o que os senhores acham? 613 para o homem e para a mulher apenas 3. Olha aí. Será que a mulher está em vantagem? Vamos ver a função dessa tarefa? Nesses 613, 365 dizem respeito a não faça, são proscrições. O que não se pode fazer para não andar errado. E 268 que você deve fazer para que você realmente acerte o rumo e dê uma condução legal à sua vida. Então ao homem compete cumprir esses 613 itens e a mulher apenas 3. O primeiro da mulher é amar a Deus sobre todas as coisas, que compete ao homem também. E o segundo, não tomar seu santo nome em vão ou não adorar o outro Senhor que não o Deus de Israel, que é também o segundo do homem. Aí resta para ele 611, não é? E sabe qual é o terceiro da mulher? Ajudar o homem a cumprir os 611. Então, quer dizer, haja espírito de cordialidade. Então, ninguém se junta à toa. Não existe acaso. Então, nós temos que saber que essa edificação é realmente espiritual. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz traça o seguinte: na Terra, o matrimônio pode assumir aspectos variados, objetivando múltiplos fins. Em razão disso, acidentalmente, o homem ou a mulher encarnados podem experimentar o casamento terrestre diversas vezes, sem encontrar a companhia das almas afins com as quais realizariam a união ideal. O que significa isso? Situação de vida em que nós estamos numa fase de ensaios e erros, tentando acertar. É uma possibilidade. Mas é uma possibilidade porque a gente realmente não teve paciência para verificar qual que era a nossa destinação. Então, na ânsia de realizar, de repente a gente fica andando meio trópico por aí. Mas é uma realidade, é uma coisa supernatural. E isso aqui determina o quê? Determina o reposicionamento de todos nós através das encarnações. E aqui vai uma sugestão para o final de semana. Assistam, por favor, o filme E a Vida Continua, que é homônimo do mesmo livro, E a Vida Continua, da série da Luiz, em que traça ali a história de 2 famílias que vão gerar uma terceira. Mas 2 famílias que já vinham comprometidas desde o passado através dos desatinos. Mas aí o amor reúne 2 almas que vai de alguma forma tentar reorganizar esse núcleo que vinha como aqui, aos trancos e barrancos, saindo de uma união para outra união até tentar se acertar. É natural, né? Então, e a vida continua como diversão no final de semana. E voltando, no Novo Testamento, Paulo já coloca numa carta aos Efésios, interessante, que os estudiosos dizem que essa carta aos Efésios é a menos amorável que Paulo escreve, porque é a única na qual ele não se reporta a determinadas pessoas, não dá cumprimento direto. Ele já vai logo traçando
o que deve ser cumprido para que haja paz nessa comunidade dos Efésios, onde Paulo já havia vivido algum tempo atrás. Então ele coloca, no capítulo 2, versículos 14 a 16, ele coloca o seguinte, falando sobre a organização da comunidade, das famílias dos Efésios. Porque ele, o Cristo, é a nossa paz. De duas coisas fez uma só, destruindo a parede intermédia de separação as inimizades. Dos dois formaram um novo homem, falando realmente, novamente, da função da família, de duas pessoas que se unem para acabar com a inimizade de antanho, para que viesse daí um novo ser que fosse a coroação da paz. Então tudo isso é para a gente ver qual que é o real objetivo da família mesmo. É harmonizar as nossas diferenças. E nós vemos isso no filme Nosso Lar também, que é também uma outra sugestão, um para sábado, outro para domingo. Quando o André Luiz retorna para o plano espiritual, achando que havia tido um casamento maravilhoso, e aí ele descobre bem, não era bem assim. Ele não havia conseguido perceber os interesses reais da sua companheira. Tanto que ele leva um choque quando ele, espírito, retorna à casa e encontra ali uma outra pessoa que era tratada com os mesmos desvelos e com maior carinho do que ele. Para ele, foi barra entender a situação. Foi barra deixar de lado o egoísmo e entender essa matemática e essa mecânica. Nada errado, tudo certo. Porque existem papéis dentro das famílias. E esses papéis estão na Bíblia, relacionados lá, dissecados por Emmanuel nos seus livros. E, maridos, amai as vossas mulheres. É a primeira ordem, a ordem do dia. Então o homem realmente tem que se desdobrar em carinho, em cativar, em conquistar a sua mulher, não a alheia, que é uma diferença bem grande. E aí já chama para essa função do pai dentro da família, né? E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas educai-os na disciplina e nas instruções do Senhor. Então o que é isso aqui? São relações familiares. Função de pai é educar. E muitas vezes o pai pensa que educar é ser duro, é ser carrasco, quando na verdade não é isso. Tem que ser tudo permeado de malevolência, de amor, de entendimento, de diálogo, e não de degolas. É bem diferente. Então nós temos que nos educar para sermos pais, para cumprir o homem, o papel de marido, o papel de pai, dentro da sua família. Por quê? É uma relação patriarcal? Será que nós estamos com isso querendo voltar ao passado? Absolutamente não. Verifiquem, por favor, a questão 781, quando se fala sobre a marcha do progresso. Tanto mais é conhecida como progressista uma sociedade quando há igualdade de direitos e deveres entre os seus componentes. Leiam-se homens, mulheres, adultos, jovens, crianças, idosos. Pais ali significa pai e mãe. E pais ali, também, você está lembrando aqui, significa pai e mãe. Significa também mãe, né? Aquele pai, que é mãe. E aquela mãe também, em determinado momento, ela é pai e mãe. Então, quer dizer, essa função existe. E para nós mulheres, não podemos ficar de fora. Nós temos um papel definido na família. Qual é a função da mulher? Olha lá. Paulo escreveu a Tito, os seus mais jovens discípulos, no capítulo 2, versículos 3 a 4. Mulheres, que mostrem no seu interior uma modéstia santa, que ensinem o bem, que instruam na prudência os jovens, que amem seus maridos e seus filhos. Então, quer dizer, isso é uma rede. É uma rede de sobrevivência em um plano de conturbação e turbulência como o nosso.
Por isso que Emmanuel chama o lar de a praia estreita. Que nós não seremos bem-sucedidos no grande oceano da vida se não tivermos a tranquilidade da praia estreita do lar. É a mesma metáfora da porta do céu de brigadeiro e da porta de situação de turbulência infernal. E isso aqui está lá na questão 785 do Livro dos Espíritos, colocando que o egoísmo é o maior obstáculo para o crescimento humano. O egoísmo é o maior obstáculo para a harmonia e a paz familiar. Não existe aquela história quando um não quer, dois não brigam? Mas quando os dois querem, sai de perto. A coisa é complicada, né? Todo mundo cultivando o egoísmo, com esse calor, com gelo e tudo mais, haja Deus. Ninguém consegue. Então falta a gente abrir a cabeça e o coração para esses conhecimentos e não sermos obstáculos. Esses dias fez uma entrevista no jornal do SBT, Jornal do Meio-Dia. Então a pergunta foi o seguinte, agora vou ser entrevistadora, ela vai responder. Doutora Elzine, como que a senhora vê essa questão dos jovens tão violentos nas baladas? O que é que falta? Telespectadores de Serra Dourada, boa noite. O jovem repete o que ele vê. Não adianta dizer coisas lindas, maravilhosas, se você não exemplificar. E toda a literatura evidencia demais a lei do prazer. Não se lembra da moralidade, da necessidade de indicar caminhos retos. Então, por isso, o jovem está perdido e acha uma grande vantagem sair, beber todas. A festa ontem foi excelente. Beijei não sei quantas bocas. Olha, que irreverência consigo mesmo, que falta de cuidado e de higiene. Então, o jovem, ele precisa de orientação. Não é ser crucificado, mas quem vai educá-los? Os pais pensam que a escola fará isso, a escola dá instrução. E os pais acham que, estando os dois batalhando para a sustentação e para prover a família daquilo que eles acham que é justo que tenham, já estão cumprindo sua obrigação. E ainda reclamam, me deixa em paz, não esquenta minha cabeça não, que eu já dei tudo demais para te dar aquilo que você sabe que você quer e me cobra toda hora. Então nós precisamos de mais Deus na nossa vida. Tudo isso que nós estamos falando aqui, o Zita está usando referência da primeira revelação do tempo de Moisés, da segunda revelação do tempo de Jesus, que é o tempo sempre para toda a eternidade. E a terceira revelação, que é a doutrina espírita, todos têm a mesma linguagem. Um não veio desdizer o que o outro falou, mas vem confirmar e trazer provas e situações assertivas de acordo com a época em que vivemos. Pois é. E aí então, qual o papel dos filhos? É do núcleo familiar. Filhos, obedecei a vossos pais, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Isso está lá no Êxodo. Porque poderão herdar a terra. Está em Mateus. Honrar pai e mãe. Então, quer dizer, são os cuidados. Porque hoje, aquele que está na condição de meu pai, que eu estou na condição de filho, ele pode vir amanhã como meu filho também. Depende da dança, das figuras no jogo do xadrez da reencarnação, que é o que vai acontecer. E diz mais ainda, sejam regrados, quer dizer, tenham um comportamento ilibado, faze-te modelo de boas obras em tudo, na integridade, na gravidade, conduta irrepreensível, para que o adversário não tenha mal a dizer contra vós. Então essas orientações aqui, para os filhos, devem ser dadas em casa. E a pergunta é, nós temos feito isso? E aí a gente vai retomar questões 379 a 385, quando Kardec fala sobre a infância. Por que nós temos uma infância tão longa? Exatamente para que se semeie a boa semente. Exatamente para que sejam percebidos aqueles caracteres que não são legais e que possam ser corrigidos.
Mas de repente a gente acha graça da má educação, do jeito desajeitado da criança, que não respeita ninguém. A gente diz, puxa, mas como tem vontade própria? E o que é que a gente faz para isso? Toda amargura, animosidade, cólera, clamor, maledicência, seja banida de entre vós, casais, famílias. Que ninguém vá dormir tendo ódio do outro. Já pensou dormir de cara amarrada de costas na mesma cama? Que vibração! Uma civilização só é completa quando tem educação, quando sabe ter jogo de cintura. E ainda, sede benignos uns com os outros, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Questão 817, que fala sobre a igualdade dos direitos dos espíritos. Questão 886, que fala sobre a caridade segundo Jesus, que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias. E que mais? Perdão das ofensas. Não é? Sem perdão, somos candidatos a campos fragorosos, doenças tenebrosas. Porque o que é que nós precisamos para sermos felizes? Também Paulo aos Efésios, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda espécie de bondade, de justiça e de verdade. Então isso é a função da família. É a árvore da lucificação. Vós sois luz, disse o Cristo. Então que a gente consiga colocar essa luz para brilhar. E já nas questões 873 e 879, quando Kardec fala sobre justiça e direitos naturais, ele deixa isso bem claro. Que nós esquecemos de acender a nossa própria luz e nos damos mal. E aí nós vamos nos inscrever em karmas tenebrosos, complicados, vamos ter organizações familiares com essa porta aqui da esquerda de vocês, aqui à minha direita, de tormentos, quando na verdade a porta à minha esquerda e à direita de vocês seria melhor. Então que vocês possam chegar em casa, abrir a porta e lembrar dessa figura. Que porta eu estou abrindo? E o que foi que eu fiz para que eu abrisse essa porta? Eu posso mudar. Que Jesus nos abençoe.